Então vamos lá, a nossa temática hoje é sobre aí pandemia e cérebro. É um diálogo que nós iremos fazer aí sobre a saúde mental aí nos tempos atuais. Eu gostaria de frisar uma coisa bem interessante no começo, que vamos falar de Brasil. Nós estamos vivendo, quando nós temos aí um luto familiar, nós vivemos aí, de acordo com a teoria de alguns psicólogos, que nós vivemos aí o processo de luto, nas 5 fases aí desse processo de luto, né? Então, nós começamos com uma negação, a gente vai para uma raiva, depois a gente tem uma negociação e barganha, vamos para um estágio depressivo, e depois acontece aí a aceitação daquele luto. E eu comparo muito essa questão do luto com a pandemia, porque nós estamos vivendo aí ainda luto de coisas. Luto que vivemos aí meses atrás de um shopping fechado, luto aí familiar por não poder abraçar aqueles afetos que nós tínhamos. E aí a nossa sociedade ainda está aí no primeiro e no segundo estágio do processo de luto, que é a negação e a raiva. Então, há aquelas pessoas aí que ainda insistem em dizer que isso daí foi uma doença criada, né, que não existe, vou sair sem máscara mesmo, entra naquele processo de raiva, eu não tô nem aí, eu não pego isso, eu sou imune. Então, ainda estamos vivendo aí nesse processo de primeira e segunda fase do luto. A gente não consegue aí avançar para outros estágios. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda estão neste modo aí de não querer escutar, de não querer ouvir, e essa é uma das maneiras e os manejos mais inteligentes atualmente aí da pandemia, que é a conversa, que é o ouvir-se, ouvir o outro, ouvir a si mesmo. Tem até uma frase muito interessante do Jung, ele fala que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. Então, a pandemia tem nos servido para a gente olhar muito para dentro de si, para dentro do nosso interior, se cuidar mais. Então, porque antes a gente terceirizava tanto a nossa culpa, né? É sempre culpa dos pais, é sempre culpa daquele adolescente, é culpa da minha esposa, é culpa do professor que não está dando uma educação adequada, é culpa da babá, é culpa dos avós. Então, nós estávamos aí numa sociedade terceirizando culpa o tempo todo. E aí, quando você te tira todo o contato social, este convívio, e você é convidado a uma reflexão dentro da sua casa, aí você passa a enxergar melhor. Peraí, então aquilo que o professor falava lá na escola, de que o aluno estava com comportamentos aí alterados, agora eu estou enxergando dentro de casa realmente quem é meu filho, ou realmente quem são meus pais, que realmente eles reclamavam que que eu não tinha afetividade, que eu não tinha afeto dos meus pais. Então, essa pandemia tem nos servido aí para uma grande reflexão interior, tá? Então, nem sempre é culpa da minha esposa, nem sempre é culpa do meu marido, né? Então, é um convite de reflexão que a pandemia tem nos trazido aí atualmente. Essa foi dos marcos aí, que foi essa chegada desse vírus, que nós aí estamos carecas de tantas informações, né? Isso é uma coisa que eu vou falar aí posteriormente, que quando nós ficamos aí sem tantas informações, nós ficamos aí ansiosos. Quando nós temos excessos de informações, que é por conta desse coronavírus, a gente cai num período de angústia, de tanto que a gente fica aí maçante por esses eventos aí que têm acontecido e notícias que temos acompanhado. Então, o surto da doença aí, ele foi muito e ainda está muito estressante para as pessoas. Eu vi uma reportagem recente
tanto do Fantástico quanto de algumas abas lá da Fiocruz, que eles fizeram uma pesquisa, eu até comentei com o professor aí pré-palestra, que aumentaram muito, em 500% os casos de divórcio. Então, assim, foi um fator muito estressante, ainda é. Então, antes, apesar dos estresses que tínhamos com relação a casamento, com relação a filhos, o período da adolescência, né, que é gerado aí pela impulsividade e tudo mais, veio um fator estressante tão desencadeante, um estresse agudo em nosso cérebro, no ser humano, que passou aí a acontecer muitos divórcios, né, muitas separações, a pessoas não conseguir conviver dentro de casa, porque antes estávamos naquela correria do trabalho, naquela correria da escola, de estudar e etc. E agora fomos forçados a, para que está errado. É bem aquela frase que nós usávamos muito, para o mundo que eu quero descer. Foi um convite para reflexão mesmo. Peraí, antes eu tinha briga, mas eu estava naquela correria do dia a dia. E agora? Agora eu fui forçado a conviver com meus familiares dentro de casa. Fui forçado a conviver com outros seres humanos. Que aí, desde os primórdios, aí nós sabemos que precisamos de contato afetivo, precisamos de contato social para nos desenvolver, para desenvolver o ser humano. Então, aí nós fomos forçados aí a ter de conviver. Olha que interessante. Nós esquecemos de conviver com o outro. Nós estávamos tão atarefados com questão de passeios, de curtidas no Instagram. Antes nós tínhamos aí, olha, a minha viagem melhor, aquele comparativo no Instagram, onde foi a viagem melhor do outro ser humano, e aí fomos forçados, atualmente, a postar fotos de máscara e de pijama. Então, olha aí como que foi aí o convite aí para a gente voltar nos primórdios, para a gente raciocinar que, opa, tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada aí. Então, o medo e a ansiedade sobre uma doença tem sido aí devastador e causou emoção forte, tanto em adulto quanto em crianças. Então, assim, foi um fator aí bem forte, sem falar aí dos idosos, tá? E lidar com fatores de risco para a saúde mental torna você, os nossos familiares, mais fortes. Por quê? Porque se nós temos um planejamento legal, nem muitas informações e nem poucas informações, se nós temos aí uma homeostase, um equilíbrio de informações, nós estamos aí propícios a sermos mais fortes, tá? Eu gosto muito de usar um exemplo desse copo aqui. Eu falo muito dessa pandemia da questão da resiliência. O que é resiliência? É você, diante de uma situação que nós estamos vivendo, de você raciocinar, planejar com atenção e o que eu vou fazer disso. Então, é aquele colo com mola que eu costumo falar muito para os pais aqui. Apesar de, vamos viver. Porque às vezes nós usamos alguma coisa da vida da gente de muleta e a gente passa a ficar cada vez mais isolado, cada vez mais dentro de casa. Então, aquela coisa aconteceu, a pessoa não tem mais aquele planejamento. Então, isso é resiliência. Se apertar, 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 é o quanto que nós podemos suportar de pressão. É o quanto que nós somos resilientes. Então, doença, brigas e tudo mais, vai apertando. Só que quando a gente passa a ter a capacidade de resiliência, a gente passa a voltar. Só que tem pessoas, o que acontece? Tem aquela pressão, ela simplesmente desmancha. E aí ela não foi resiliente para aquelas questões, para aquelas temáticas. E aí o que acontece? Não ser resiliente pode ser por fatores genéticos, podem ser por fatores aí ambientais. Eu não fui resiliente porque eu já tinha um processo depressivo, eu já tinha um processo de ansiedade forte, eu já tinha traumas, eu já tinha fobias, e aí essa pressão eu não conseguia aguentar. O meu copo já estava meio amassado, e com a pandemia, o copo aí passou a se desfazer, passou a amassar totalmente. Então, esse é um conceito de resiliência
principalmente os adolescentes, devem ter, porque é um marco aí gerado pela impulsividade. Hoje nós vemos estudos que antes nós falávamos aí, de acordo com o ECA e etc., aí, que a adolescência aí começava dos 12 aos 18. Hoje, com a atual aí, sociedade, com a atual informação e etc., hoje eu já considero aí que 9, 10 anos já no início da adolescência aí. E aí vamos aí postergar aí para 23, 24 anos. E hoje ainda a gente vê pessoas de 30 e 40 anos, um adulto, adolescente, né? Adultocente, porque ainda tem aqueles marcos de impulsividade, de agressividade, de querer fazer a coisa acontecer sem planejar e sem ser resiliente aí com as atuais coisas aí que nós temos vivido. Então, o que foi um marco aí bem complicado para nós? Para mim, para vocês, redução do contato físico. Nós somos um país bem acolhedor, nós somos um país que gostamos de abraçar, que gostamos de dar aquele toque com as mãos, os adolescentes de inventarem toques aí para fazer com o companheiro, e aí foi o primeiro baque. Não pode mais abraçar, não pode mais fazer tal coisa. Então, com isso, veio mudanças aí comportamentais muito importantes, tá? Que afetou muito a saúde mental. A apreensão e o medo de ser contaminado com a doença. Alguns adultos que não estavam preparados transmitiram para os adolescentes, para os seus filhos em casa e para as crianças e até para os idosos. Então, assim, foi uma contaminação de apreensão também dentro de casa, porque dependendo de como a pessoa não foi resiliente para lidar no começo, que acabou aí afetando os filhos em casa, acabou afetando os pais em casa, acabou afetando aí os amigos, os familiares. Então, quanto mais nos contaminamos com fake news, quanto mais ficamos aí 100% online, diante dessas notícias, diante de outras coisas, a gente passa a ficar infectado aí, considerado aí uma cyberdoença, né? Porque você está tão com aquilo que você passa a pegar para si aquela situação. Tem muito que as pessoas falam, a pessoa reclamou tanto perto de mim hoje, ela falou tanto, reclamou tanto da vida, que eu passei a ficar ruim, eu passei a sair do lugar triste. Então, assim, notícias ruins, pessoas negativas, acabam piorando aí a situação nesse período aí, com a chegada do vírus, tá? E aqui é um fato histórico bem interessante da gente citar, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola e a SARS, que teve lá em 2002 na China, foi grandes marcos aí de epidemia. E essa epidemia aí, ela foi uma gripe espanhola que chegou até o Brasil aí, em 1918. E aí, qual foi o fator aí de mortes? 40 milhões de mortes de gripe espanhola. Então, é um marco assim, muito grande. Em comparação com a Primeira Guerra nós tivemos 15 milhões de mortes. A gripe espanhola varreu aí 40 milhões de pessoas. Então, quebrou os sistemas de saúde no Brasil na época com essa grande epidemia. A diferença de lá para cá é que hoje nós temos aí um aparato tecnológico de conhecimento, de estudos, que aquela época não tinha. Outro fator interessante, que essa catástrofe aí, que veio para o Brasil, foi um marco bem complicado, porque dessa gripe espanhola, um dos marcos aí foi o presidente da época, que ele faleceu por conta dessa gripe. Agora, a gente não sabe se ele saiu abraçando todo mundo, se ele negou essa gripe, etc. Mas, assim, ele acabou afetando até o presidente da época e até um pintor muito famoso da época, eu não vou me recordar o nome, ele estava no auge da sua carreira e ele faleceu.
diante dessa catástrofe de epidemia aí, da gripe espanhola, tá? E esse foi um estudo de caso para a gente entrar em si, no que vem acontecendo atualmente na nossa sociedade. A NASA fez um estudo e eles fizeram um confinamento aí de anos com alguns astronautas. E quando esses astronautas chegaram novamente para os seus familiares, para o trabalho, foi identificado todos esses sintomas aí nos astronautas. Sintoma de solidão, problemas comportamentais, problemas cognitivos, alteração de sono, alimentação, ansiedade, depressão. Fazendo um paralelo desse estudo de caso com o que estamos vivendo atualmente, basicamente aí os mesmos sintomas de confinamento, de isolamento. Como necessitamos do outro para nos expressar, para nos interagir, para aprender aí socialmente, quando você é confinado, quando você é isolado, acontece esses problemas comportamentais, cognitivos, alteração de sono. Então, esse estudo de caso serviu muito porque eles fizeram um paralelo, a NASA fez um paralelo aí com as pessoas pesquisadas aí em confinamento, principalmente idosos confinados, tá? E crianças, porque as crianças afetaram os problemas comportamentais e cognitivos, e os idosos, depressão, ansiedade, alteração de sono. Então, eles fizeram um paralelo legal e eu acho bem semelhante. Gostaria depois que, quando nós abrimos para perguntas, para falas aí, se algum de vocês vivenciou, né, esses sintomas, se alguém presenciou na família tais sintomas, porque é bem interessante de nós aí avaliarmos e pensarmos juntos, né? Porque nós temos aí as nossas experiências familiares. Teve famílias aí que viveram com a questão aí dessa doença aí e tiveram que passar por todo esse processo de isolamento, confinamento, quarentena e etc. Então, é um marco aí bem complicado atualmente na sociedade. Essa foi uma pesquisa da Fiocruz, que eles fizeram uma pesquisa de comportamento com 40 mil brasileiros. Desses 40 mil, tristes ou deprimidos, 46%. Então, é um alto índice. Ansiosos ou nervosos, 54%. Adultos jovens de 18 a 29 anos foi o maior público, atingindo aí 70% dos casos. E as mulheres foram mais afetadas que os homens. Então, mulheres tristes e deprimidas aí, 50% das mulheres pesquisadas, dessas 40 mil, e ansiosas ou nervosas, 60%. Então, foi um alto índice aí, essa pesquisa, depois do distanciamento social. Qual foi a minha preocupação quando estourou isso? Que quem já tem tais transtornos iriam agravar. Porque se eu já sou depressivo, se eu já sou ansioso, se eu tenho, né, outros transtornos, eles vão agravar com o distanciamento social. Porque eu preciso de um psicólogo, eu preciso conversar com meus familiares, eu preciso ter um papo legal com meu professor na escola, eu preciso ter um papo com meus colegas no horário do intervalo, para falar de coisas da adolescência. E aí, quando eu deixo de dizer coisas, deixo de colocar para fora, eu acabo sendo ainda mais afetado nessa pesquisa aí, tá? Então, se alguém tiver já alguma coisa para dizer, alguma coisa para perguntar, fique à vontade, tá? Eu gosto de ficar bem aberto aí, de via de mão dupla, para nós estarmos aí discutindo tais situações aí desse distanciamento social. Nós entramos aqui agora que um dos aspectos que temos notado aí desde março foi um alto índice aí em crianças, adolescentes e adultos, que é o transtorno de ansiedade, que ela
fique bem claro, ele é tirado aí, trazido da CID-11 e do DSM, que é o Manual de Diagnósticos Clínicos. Ansiedade ou preocupação excessiva por pelo menos 3 a 4 semanas, todos os dias, tá? De 3 a 4 semanas, e diariamente a pessoa aí com essa preocupação. Então, nós temos notado que a pessoa já tinha esses aspectos ansiosos, e aí foi se agravando diante da pandemia. O foco de apreensão se expande para várias áreas do nosso funcionamento cerebral. Então, assim, a pessoa está o tempo todo apreensiva, lavando as sacolinhas de supermercado, e a máscara, e etc. E eu vou pegar isso, e aí as pessoas que tiveram a oportunidade de não serem suspensas do trabalho, de estarem no trabalho com foco de apreensão aí dentro dos sintomas da Covid. E aí a gente já vê alguém espirrando, já, nossa, vamos isolar aquele fulano ali, eu tô fora, porque parece que é um dos sintomas aí da Covid, ou alguém está com febre. Então, o foco de apreensão aumentou. Tem uma diferença legal para a gente falar, da diferença da fobia, do transtorno do pânico e da ansiedade. Porque o transtorno do pânico é aquele assim, ó, que você, igual aquele filme de terror, a hora que parece, a pessoa está caminhando, parece que vai encontrar algum monstro, algum assassino, está naquela apreensão. Então, a síndrome do pânico é isso, parece que sempre vai acontecer alguma coisa. O cérebro fica sempre em alerta, descarrega aí na nossa corrente sanguínea para a gente lutar e agir diante de uma situação que às vezes não está acontecendo. A síndrome do pânico é essa. Já a ansiedade é quando aparece aquele verdadeiro inimigo, aquela verdadeira situação. E aí nós ficamos o tempo todo naquele disparo, né, taquicardia, sudorese, dor de cabeça. Então essa é uma das grandes diferenças da síndrome do pânico para o transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele entra em inquietação, irritabilidade. Então tem aquelas pessoas, você falar bom dia, ela já está te xingando, tá? Então tem dificuldade de concentração, tensão muscular e distúrbios do sono. Então, assim, o transtorno de ansiedade, ele é causado aí por alguns desses sintomas por mais aí de 3 a 4 semanas. Então, o indivíduo que ficou mais tempo assim, seja o adolescente, né, o aluno, seja o professor, há mais tempo assim, sinais aí de um transtorno de ansiedade. E aí, é uma ansiedade generalizada. Então, ela não é mais um diagnóstico de exclusão. Então, a apreensão generalizada é expandida para incluir preocupação de evento negativo, ocorrendo em várias áreas aí das nossas vidas. Então, nós ficamos apreensivos e negativistas o tempo todo, tá? Então, é aquela pessoa que, além dela estar irritada, além dela ficar, parece que ela está com medo o tempo todo, e aí você vai falar alguma coisa para ela, não, vai morrer. Não, isso daí não vai dar certo, não. Então ela começa com esses eventos aí negativos durante a sua vida. E ela pode ocorrer concomitantemente com a depressão. Nós costumamos dizer que a ansiedade e a depressão são um casamento, assim, elas andam juntas. Então, quando começa muitos transtornos de ansiedade, a pessoa ficar irritada, a pessoa começar a eventos negativos, nada vai dar certo, o que ela vai acontecer? Ela vai começar a se isolar. E esse isolamento pode acarretar aí uma depressão. Agora, vocês imaginem quem já tem transtorno de ansiedade por N motivos, sejam genéticos, sejam de algum outro evento na família, na escola e etc. Você imagina com essa pandemia, a pessoa que já tem esse transtorno ficar isolada dentro de casa, ela se ausentar das suas ocupações, que ela estava o tempo todo ali pro ansioso. É muito bom, eles dizem, estar aí trabalhando e exercitando a mente o tempo todo, porque eles não têm tempo aí para ter as crises de ansiedade,
de pensamentos aí futuros do que vão acontecer. E aí ficar em casa, isolado, acaba aí piorando o quadro e a situação do indivíduo, tá? Então, essa ansiedade, ela é muito perigosa, porque se não tratarmos, ela acaba podendo vir aí, posteriormente, uma depressão. Então, a ansiedade foi a grande campeã dessa pandemia desde março aí, que aumentaram tanto em crianças, em todos os públicos, crianças, adolescentes aí com ideações suicidas, tá? E aí a ansiedade generalizada acaba agravando a situação, e mais aí o público idoso, que já tinha um transtorno aí de ansiedade. Essa ansiedade, ela é uma forma como a pessoa pensa, mas a ansiedade também pode levar muito a sintomas físicos, que é aí a questão da sudorese, medo excessivo, tensão muscular, visão irreal de problemas. Então, às vezes, aquele problema está tão simples na nossa frente de resolver, seja no trabalho, seja na escola, e a gente não consegue se dar conta de tantas preocupações e medos excessivos que esse adolescente está, que esse adulto está. Então, e aí, às vezes, a pessoa passa a ser vista como insuportável, como chata, porque um dos sintomas gritantes na ansiedade é a questão da irritabilidade. Então, é aquele indivíduo que acorda já daquele jeito. Se aconteceu uma coisa, ele levantou, vai escovar os dentes, a escova caiu no chão, ele já está xingando, já ficou irritado. Então, um desses sintomas aí, por um período de 3 a 4 semanas e superior a 6 meses, pode sim procurar uma ajuda específica, tá? Porque são sintomas aí gritantes que pode ocorrer na ansiedade. Também, náusea, queimação do estômago. Nós temos um neurotransmissor que ele, 90%, ele é no nosso intestino. E ele manda comandos aí para o cérebro. Ele viaja do cérebro para o nosso intestino. Sabe aquela apreensão que nós temos de alguma apresentação, de algum evento, que já começa a dar vontade de ir no banheiro? Então, aí já é o nosso sistema, a serotonina agindo aí. Então, começa a dar aquelas palpitações, começamos a suar, queremos ir no banheiro, nossa, eu preciso ir no banheiro antes de fazer tal coisa. Então, são estímulos aí mandados para o cérebro, a ansiedade começa a agir, e aí nós passamos a querer ir no banheiro com frequência, a não dormir numa noite anterior a uma viagem, uma ansiedade antecipatória. Muitas crianças têm essa ansiedade antecipatória, não pode falar que vai na casa da tia, não pode falar que vai fazer uma viagem amanhã, que a criança muda totalmente o comportamento, e o adolescente também. Outros sintomas da ansiedade é a dificuldade para dormir ou manter-se acordado, que nós chamamos de insônia e hipersônia. Então, é aquela pessoa que não dorme, tá? Ela se sente cansada, mas não dorme, tá? De repente, ela está muito fadigada. Ou é aquela pessoa que tem a hipersônia, ela dorme demais, tá? Aí, quando vai entrando essa questão de dormir demais, a gente vai entrando em componentes depressivos, porque aí vai se agravando. A pessoa não quer mais sair de casa, está com medo excessivo e etc. Acaba agravando aí de uma ansiedade para uma depressão. A pessoa é facilmente assustada. Então, às vezes, o adolescente chega ali para o pai na sala: pai, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa já dá aquele pulo, assim, mas que susto! Então, assim, uma pessoa que está facilmente assustada, facilmente tensa, tá? Às vezes pode acontecer da pessoa tomar 1 ou 2 xícaras de café, já começar tremores nas mãos, que é sintomas de ansiedade também, tá? Às vezes muitas pessoas relacionam assim: tem tremor, é Parkinson, né? Mas não, alguns sintomas de ansiedade geram tremores, de tão assim, é uma descarga tão grande no organismo da pessoa que ela passa a ficar, ela está preparada para agir. É igual aquele animal na selva que está olhando a presa, ela está preparada para agir.
a corrente sanguínea já foi alterada, já está trabalhando mais rápido para a pessoa lutar ou fugir de determinada situação. Então, isso é o transtorno de ansiedade, é lutar e fugir de uma coisa. O problema de ter agravado a ansiedade nessa pandemia é que o nosso inimigo é invisível. A gente vai lutar com quem? Né? Quando estamos a algo visível, nós conseguimos, opa, esta é a hora de fugir, ou esta é a hora de lutar. Mas quando o inimigo é invisível, você não sabe quando, como, onde, quem você vai pegar. Então, aí o nosso corpo passa a ficar em estado de alerta, só que não temos um inimigo aí visível. E aí a nossa ansiedade é facilmente afetada, principalmente no que estamos vivendo aí nessa pandemia. E essa aqui é um breve aparato que eu fiz para vocês. Nós temos uma ameaça, tá? Seja inimigo visível ou seja inimigo invisível. Essa ameaça, ela vai para a amígdala. O que é a amígdala? A amígdala do nosso cérebro, e não a nossa amígdala da garganta, né? Tem um componente da amígdala que é para você. Ela envia descargas para o nosso cérebro, nos prepara para algo que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma rua escura, tá? Sem iluminação, perigosa, e eu vou passar por lá, a nossa amígdala do nosso cérebro, automaticamente, ela já começa a te preparar para algo que possa acontecer. Então, você já vai ficando olhando para os lados, vai acontecer alguma coisa aqui, então ela te prepara. Preparando, aquele medo, aquele friozinho na barriga que a gente sente quando nós estamos com medo de algo, são as glândulas suprarrenais. Então, essa amígdala, ela trabalha em conjunto com as glândulas suprarrenais, que elas ficam acima dos rins. Então, por isso aquela vontade de ir no banheiro, aquele friozinho na barriga que a gente tem quando está com medo de alguma coisa. Então, a glândula suprarrenal vai trabalhando e libera um neurotransmissor chamado noradrenalina no nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando esse neurotransmissor é ativado no nosso cérebro, o que acontece? A gente passa a suar, tensão, taquicardia. Então, está liberando muita energia para nós, para a gente lutar ou fugir daquela situação, tá? E aí, com isso, a nossa região da nossa testa aqui, que é o nosso cérebro, que é chamado de córtex pré-frontal, ele interpreta e julga uma ameaça. Opa, tem uma ameaça aqui. Eu vou tomar cuidado, porque senão eu vou me dar mal, né? Então, tem N situações. Então, por exemplo, você está numa fila de algum lugar, que o pessoal não está respeitando 1,5 m, que alguém está sem máscara, ou tossiu, né? Espirrou ali. O que acontece? O nosso cérebro já começa a interpretar, o nosso córtex pré-frontal começa a interpretar que aquilo ali está sendo uma ameaça, porque eu posso pegar coronavírus. Então, se nós tivermos um bom papel regulador da nossa parte cerebral de planejar, julgar e agir, nós estaremos lidando muito bem com a nossa ansiedade e estaremos lidando muito bem com essa pandemia. Quando não temos um papel regulador legal, vai nos dar a todo tempo aí sintomas de ansiedade. Então, se não temos um papel regulador legal, vamos ter taquicardia, vamos ter tensão muscular e etc. Por isso que algumas pessoas precisam da necessidade de tomar uma medicação para ansiedade. Por quê? Quando o seu cérebro não está fazendo um papel legal de regulador, quando a nossa amígdala não está fazendo um papel legal, o remédio serve para acalmar. Então, o que acontece? Há pessoas com transtorno de ansiedade que estão o tempo todo lutando e fugindo de algo, mesmo que não há uma ameaça. Eu costumo dizer assim, aqueles alarmes de incêndio que costumam falhar, que costumam disparar sem ter incêndio, é o cérebro de pessoas com transtorno de ansiedade. Ele emite o tempo todo para a amígdala que há um perigo ali naquela situação, só que não há perigo, mas ele está emitindo descargas até a pessoa a todo tempo ter as crises de ansiedade. Às vezes, há pessoas, adolescentes, por exemplo,
está fazendo uma prova ali, ou está fazendo uma apresentação, ou está sentado no sofá conversando com os pais ou com os amigos, começa a ter a crise de ansiedade. Mesmo esteja sendo um fator prazeroso para ele. Então, estou ali assistindo um filme gostoso com meus familiares, de repente, opa, taquicardia, não estou conseguindo respirar, estou tenso, começa a ter aquela crise de ansiedade. Quer dizer, o cérebro, a todo tempo, ele está interpretando que tem perigo ali, e não tem. Então, aí, às vezes, há pessoas que de 3 a 4 semanas e por mais de 6 meses começa com esses sintomas e não para, é sinal que o nosso cérebro não está fazendo um papel legal de regulador aí das nossas emoções, e aí ele passa aí a ter crises e crises e crises de ansiedade ou de transtorno do pânico também. Então, é bom a gente ficar atento para não ir julgando as pessoas, porque às vezes tem pessoas que têm crise de ansiedade e as outras pessoas que estão do lado falam assim, frescura, olha aí, nossa, não pode nem fazer tal coisa que já está tendo crise de ansiedade. Então, gente, não é frescura. Às vezes, é um fator genético da ansiedade que o cérebro não está apto para regular bem o que é perigo e o que não é. Ele vai disparando cargas aí, é igual um alarme de carro disparar o tempo todo, sendo que não tem ninguém entrando no carro, não há um barulho, um ruído grande aí. Ele fica disparado, 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 até a pessoa adoecer. Então, esse é um dos sintomas aí da ansiedade e do cérebro. É uma coisa que tem afetado e muito nessa pandemia. Então, começou a falar do negócio, começou a falar da pandemia, já disparou aquela crise. Ou às vezes a pessoa está divertindo e essa crise dispara. Um outro fator seria a depressão. A depressão tem sido aí a grande campeã nesses transtornos aí desse mundo de pandemia. Então, a depressão, ela é um transtorno de humor que afeta 1 a cada 5 pessoas. Então, olha como que é uma estatística alta. Então, de 1 a 5 pessoas têm depressão, tá? E ela é diferente daquela tristeza profunda de você estar vivendo um luto e etc, tá? A depressão, ela tem causas, aí N causas, sendo uma predisposição genética, às vezes um dos meus avós tiveram depressão, pula uma geração, vem para a minha geração, tá? Ou às vezes de bisavós, e aí esse fator genético, que às vezes a pessoa fala assim, gente, ela tem tudo, ela é rica, ela tem um bom marido, um marido bonito, etc. É frescura, não é possível. É mimimi dessa pessoa de estar assim. Às vezes a pessoa pode ter tudo, mas ela tem uma predisposição genética. O cérebro dela não envia quantidade de neurotransmissores suficientes para ela estar num bom humor, para ela ter prazer em fazer coisas, tá? Então, assim, é um estilo de vida pouco sustentável. Estresse constante. O estresse constante que vem também lá da ansiedade. Falta de exercício físico. Uma das coisas que ajudam adolescentes, né, pacientes com depressão, uma das coisas que ajuda demais é o exercício físico. O exercício físico tem um hormônio chamado endorfina. Ela é liberada no cérebro. Ela ajuda a ter prazer. Então, quando estamos fazendo atividade física, o nosso cérebro busca prazer naquilo que estamos fazendo. Então, se a gente começou a ter prazer na atividade física, aos poucos nós vamos conseguindo regular o que veio herdado aí geneticamente, infelizmente, para nós. E tem casos também, claro, que é a depressão. A depressão vem também de uma predisposição ambiental, tá? Do adolescente ou da criança ter sido criado por pais muito autoritários, que batiam, né? Que criança que sofria abuso psíquico, psicológico, físico e etc. Abuso sexual, essas coisas geram também depressão, fatores ambientais. E aí, por exemplo, um abuso sexual, a pessoa, além de ter adquirido o trauma
daquele fato em si, ela acabou adquirindo também uma depressão e uma ansiedade. Por quê? Se o abusador foi de tal idade, homem, sempre que eu estiver naquele lugar pode disparar uma crise de ansiedade em mim, eu querer ficar isolado dentro de casa, eu não querer sair mais com medo de tal evento e assim ter gerado aí uma depressão. Alimentação e sono desregulado, um dos principais fatores também prejudiciais aos nossos cérebros. Se nós comemos muitos esses fast food, comidas gordurosas e etc., o nosso cérebro, o nosso intestino não trabalha bem e aí o nosso humor. Ou a gente tende a ficar muito fadigado, tá? Já viu aquelas crianças que comem muito doce? Você descarrega doce na criança, ela adora. Ela começa a correr para lá e para cá. A criança hiperativa? Não. Foi uma má alimentação que gerou um comportamento hiperativo. Então, a gente come muito doce durante a noite, a gente fica ligadão, né? Café, muito chocolate, a gente fica muito ligado. E aí, com isso, a gente herda aí um sono muito desregulado, tá? É aquele sono que você acordou e parece que você está muito cansado. Nossa, parece que eu acabei de deitar e já despertou. É um sono ruim. Dormir de um jeito, acordar de outro na cama é sinal que você teve um sono muito agitado durante a noite. Você não dormiu, você não no quarto estágio do sono. Temos 4 estágios. O quarto é o profundo, e às vezes tem pessoas que chegam ali no segundo sono, máximo terceiro. Então, é aquele sono que não satisfaz. É aquele sono que você já acorda cansado. E aí, você acordando cansado, é mais propenso a você ter irritabilidade. Você dá patada em todo mundo aí, porque você não teve uma noite de sono adequado, tá? E como eu disse, é um evento traumático também pode gerar depressão, que é um término de um relacionamento, perda de alguém querido ou perda de emprego. Entra muito na questão aí resiliente às fases do luto que eu falei no começo. O que são essas fases? Se eu não vivi bem um luto adequado, eu entrei no estágio de tristeza. Se eu não aceitei bem, se eu não chorei, né, não tive uma aceitação legal, eu vou alimentando isso, alimentando, e eu posso sim passar de uma tristeza profunda para uma depressão, porque aí longos períodos aí. Então, entendeu? Então, há tipos, vários subtipos aí de depressão. Então, tem depressões aí que a gente detecta com mais de 2 anos. Então, o indivíduo tem que estar com tais sintomas por mais de 2 anos. Adolescentes e crianças, mais de 1 ano ou 6 meses. Então, aí varia os estágios aí da depressão. Então, um episódio depressivo, para vocês ficarem atentos, familiares, professores, que requer a presença de humor deprimido ou perda de interesse de prazer. Então, assim, a pessoa tinha muito prazer em dar aula. O adolescente tinha muito prazer em jogar futebol. Parou. Prefere agora ficar em casa. Prefere ficar no celular. Então, já começa um distanciamento afetivo. Então, é um humor que a pessoa quase não sorri, ou sorri aquele sorriso que a gente fala, aquele sorriso amarelo, né? Perde o interesse de muitas coisas, não quer sair com os pais, deixa de ir em shopping, coisas que dava prazer, deixa de viajar, tá? E aí, ela vai entrando num estágio, num episódio depressivo aí, que vai entrando também, afetando a nossa cognição, afeta a cognição aí do adolescente. Então, o que acontece? Dificuldade de concentração. Eu já estou com humor deprimido, tá? E aí eu não concentro em prova, não consigo concentrar 5 minutos para estudar, não consigo preparar um material, porque a minha concentração está zero, eu não queria estar naquele lugar, eu estou ali, mas não queria estar, já não consigo concentrar, indecisão, então, assim, uma pessoa muito indecisa, tá? Lembrando sempre, além do humor deprimido, perda de interesse, ela sempre em cima do muro. Ah, o que eu faço? Ah, eu não sei. Ah, não sei se eu vou. Ah, é difícil. Ixi, não sei não. Então ela fica sempre em cima do muro, tá? Então ela pode ter uma falta de concentração ou uma indecisão.
Entra também queixas de baixa autoestima. Pessoa se sente fracassada, sente ruim, fala que ela é burra. Então, assim, ela não está conseguindo concentrar, ela fala que ela é ruim, ela é burra, sempre vê coisas negativas, seja nos familiares, seja na escola, seja em outros eventos aí, sociais. Começa a ter pensamento de morte. Seria melhor eu não estar aqui? Por que eu fui nascer? Já começa esses pensamentos assim, que é o que mais preocupa, tá? Fase da adolescência, aqueles jovens, né? O calor que nós estávamos aí há dias atrás, e muito de blusa na escola, tá? Esconder aquele sofrimento, aquela dor e se acabar se cortando aí. Então, aí são ideações suicidas de jovens que se cortam. E aí, para as pessoas não ficarem perguntando do seu humor deprimido, dos seus cortes no braço, ele passa aí de blusa na escola para esconder aí algumas situações. Ou até inventam quedas. Ah, machuquei, raspei, caí de bicicleta, mas você vai ver que esse cair de bicicleta se torna aí semanalmente essas quedas de bicicleta. Então, colegas de vocês que estão aí com esses sintomas de esconder e etc., esse tipo de coisa, pode ser sinal aí de um episódio depressivo. E pessoas vivendo essa pandemia tiveram piora com esses fatos aí, esses fatores depressivos. Pensa, se eu já tenho uma autoestima muito baixa, se eu já tenho um humor deprimidíssimo, não tenho concentração, baixa autoestima, e aí eu passei a ficar ainda mais isolado, porque antes eu me isolava, estava me isolando por conta da minha condição mental. E aí veio a pandemia, piorou. Porque aí, antes você tinha pessoas que te ajudavam, te davam suporte. E agora teve o isolamento. As pessoas que te ajudavam tiveram que ficar afastadas de você. Aí cai num episódio depressivo aí ainda pior. Tem ali embaixo também a questão de insônia ou hipersônia. Então, o paciente depressivo, ele pode ficar o tempo todo acordado, não dormir, ou ele pode dormir o tempo todo. Tem alteração do apetite também, ou ele come muito, ou ele não come nada. Então, é aquela pessoa que está comendo o tempo todo, tá? Mesmo sem fome. Por quê? Porque o paciente depressivo, o adolescente depressivo, o adulto, ele busca prazer em algo. Se eu não estou tendo prazer em algo, se eu estou nesse episódio depressivo, eu tenho que buscar prazer em alguma coisa. Então, por exemplo, há pessoas que buscam prazer em compras, comprar o tempo todo mesmo sem estar precisando daquilo. Há pessoas que, infelizmente, buscam álcool, buscam as drogas excessivamente, porque o que me dá prazer é aquilo. Só que aquele prazer é momentâneo. Então, eu vou comer o chocolate agora, eu vou abrir a outra barra de chocolate, e aí, por segundos, eu tive um prazer que o meu cérebro estava precisando. Agora eu já não tenho mais, eu preciso de mais. E aí tem essas alterações aí na alimentação, em alguns casos de comer demais. Também retardo psicomotor e fadiga. Então aquela pessoa que não quer fazer uma fala pastosa, fala devagarzinho, e aí, tudo bem? Então aquela fala, parece que o indivíduo está quase dormindo, conversando com você. Então, uma das características também de um episódio depressivo é essa fala mais lenta, um retardo psicomotor, ela demora para iniciar uma atividade, quando está fazendo atividade de escrita, seja de provas, de estudo, enquanto você leu 2 páginas, ela está no primeiro parágrafo. Então, assim, é um alentecimento, tá? É um dos aspectos aí do episódio depressivo. Categoria dos sintomas aí, que é o humor, tá? Afeta o humor, o físico também, o psicológico e o psicomotor, tá? É uma das categorias dos sintomas depressivos. Sintomas afetivos entra tristeza, apatia, irritabilidade, assim como a ansiedade, perda de interesse, prazer e desesperança. Nada vai dar certo, vou morrer, vou perder o emprego. Então, tudo
para a questão da desesperança. Nada vai dar certo. Preferia morrer do que estar aqui. Então, são muito falas aí de pacientes aí no quadro afetivo. Sintomas somáticos, tá? Distúrbio do padrão de sono, alteração do apetite, ganho ou perda de peso, diminuição do desejo sexual, falta de energia ou cansaço e dor, tá? Então, sintomas somáticos da depressão entram esses 6 aí também. E os sintomas psicológicos entraria a ideação suicida, sentimento de inutilidade, eu não sirvo para nada mesmo, para que eu vou fazer tal coisa? Eu não sirvo para nada no meu trabalho, porque entra baixa autoestima, para que eu vou dar aula? Os alunos não gostam da minha aula mesmo, para que eu vou na escola? Meus colegas não estão nem aí para mim, ninguém quer conversar comigo, ninguém me ouve, então não estou nem aí. Eu sou inútil. Aí vem essa culpa inadequada. Dificuldade de concentração, como falamos, e insegurança também. Indivíduo muito inseguro em fazer as coisas. Vou fazer uma entrevista de emprego. Ah, não vai dar certo, porque eles não vão gostar de mim, não. Então, larga a mão, não vou nem tentar. Então, é uma insegurança extrema, o tempo todo. E esse é um quadro muito famoso desse pintor, o Edvard Munch, de 1893. Ele, fazendo uma análise desse quadro, tá? Ambientes competitivos, desigualdade social, solidão, são os principais fatores da cultura ocidental moderna relacionados com as crescentes taxas de transtorno mental, incluindo a depressão. Então, pensa bem, há indivíduos que ficaram no começo da pandemia do jeito que esse quadro aí foi pintado e pensado, tá? Então, aí é um momento de profunda angústia e desespero existencial nesse quadro. Então, tem muitas pessoas que relacionam ele com o transtorno do pânico, tem muitas pessoas que com depressão e com ansiedade. Então, assim, é um quadro que reflete muito a nossa sociedade. Assim, nós tivemos 2 marcos aí nessa pandemia. Duas coisas ficou muito clara nessa pandemia, que somos todos iguais, todos diferentes ao mesmo tempo. Iguais porque, assim, ó, essa doença, ela não escolheu pegar classes sociais. É o pobre, é o rico, é o rei, tá? É igual no xadrez. O rei foi afetado, assim como os peões foram afetados. Então, assim, ó, nós somos iguais perante a essa doença. Porém, somos diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque enquanto alguns têm 10 filhos e estão aí num barquinho todo furado, porque eles colocavam muita propaganda assim, estamos no mesmo barco com essa pandemia. Gente, é falsa crença. Nós não estamos no mesmo barco, tá? Enquanto uns estão com 10 pessoas num barquinho furado, tem uns que estão aí no transatlântico sozinho e todas as regalias. Então, assim, não estamos no mesmo barco, principalmente para Enem, principalmente para outros tipos de coisas. Porque falar assim, o Enem tinha que ser agora, porque estamos todos no mesmo barco, só que tem muita diferença de escola pública, escola particular, tem gente que não tem acesso à internet, então, assim, não estamos no mesmo barco. Isso de estarmos no mesmo barco, isso para mim é mito, tá? É uma opinião minha, que é muito diferente de um transatlântico, de um barquinho todo furado e afundando lá no meio do oceano e de um rio, tá? Então, é o que serviu dessa pandemia, iguais e diferentes aí ao mesmo tempo. Depressão é frescura. Tá aí um exame de 2 pacientes depressivos. Esse exame ele chama PET scan. Esse PET scan, eles são da medicina nuclear e ele é feito com pósitrons, tá? É uma descarga de pósitrons numa tomografia para verificar tumores, verificar a questão do funcionamento neuronal do nosso cérebro. E aí, por que eu falo que depressão não é igual? Mas fulano não teve... Um exemplo, fulano não dorme o dia todo.
o outro fulano ali dorme, então o outro tem depressão, esse aqui não tem não. Mas as depressões ocorrem de maneiras diferentes. Do lado esquerdo aí, de vocês, é um cérebro de um paciente hipoativo, tá? É um quadro que só esse funcionamento aí estava ocorrendo no cérebro enquanto ele era exposto a alguma atividade aí na tomografia. Do lado direito, hiperativo. É uma pessoa que era hiperativa. Este é o funcionamento cerebral dela, porém, também com quadro depressivo. Então, quando a gente falar, julgar que aquele adolescente não tem sintoma depressivo, porque eu li no Google, eu li no Dr. Google, que ele não tem a maioria daqueles sintomas ali, então ele não tem depressão, é complicado julgar, porque é uma experiência clara para nós nesse exame, que são 2 pacientes com 2 quadros depressivos, porém, um era mais ativo, mas tinha os sintomas, e o outro nada de atividade. Então, o lado esquerdo era mais fácil de identificar uma depressão do que o lado direito. Então, jamais falar que depressão, ansiedade e etc. é frescura. O que nos prova é este exame aí de PET scan, bem interessante. Outro que desencadeou e desencadeia até hoje. A SARS, que ocorreu lá na China, em 2002, 2004, ela foi um transtorno de respiração aguda aí, semelhante ao coronavírus. No entanto, quando estourou o coronavírus, eles achavam que a SARS estava voltando, mas aí foi identificado que era Covid. O que aconteceu? Alguns pacientes que foram expostos a uma pesquisa lá da SARS de 2004, da China, 10 anos depois, eles adquiriram transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT. Ele é decorrente de alguma experiência pessoal ou como testemunha de algo próxima da morte ou de ameaça à vida. Então, é o gatilho de uma experiência traumática. Então, por exemplo, se eu sofri um acidente de carro, na estrada indo para Ribeirão e a cor do carro era preta. Posteriormente, 10 anos, eu vou estudar e eu vou de carona com algum amigo meu. Aí meu amigo para o carro na porta da minha casa, carro preto, e nós vamos para Ribeirão. O que vai acontecer? Os mesmos sintomas de uma ansiedade generalizada. Porque eu vou lembrar, de novo, o meu cérebro vai resgatar na minha memória o que eu vivi, aqueles flashbacks daquele acidente que eu tive, vai me desencadear uma crise, tá? De respiração, é os mesmos sintomas da ansiedade, e eu não vou conseguir entrar dentro daquele carro. Ou, se eu fui abusado sexualmente, e eu chegar perto de homens, tá? E eu não vou conseguir. Vai me desencadear uma crise, sim, porque eu desenvolvi um transtorno de estresse pós-traumático. E aquelas pessoas que viveram a SARS lá na China, naquela época de 2004, 10 anos depois, quando estourou uma gripe, quando estoura alguma coisa, etc., eles já resgataram na memória flashback que seria a SARS de novo, e aí desencadeava uma crise de ansiedade. Então, todo evento traumático que o adolescente, que a criança, que o adulto viveu, vai desencadear um estresse contínuo, porque ele vai relembrar de flashbacks. Então, por exemplo, nós, nos dias atuais, quando daqui, sei lá, espero que não aconteça, né? Daqui 10 anos, desencadear uma gripe em algum familiar com os mesmos sintomas da Covid, pode ser que tenhamos aí uma crise de ansiedade por conta de um estresse pós-traumático, porque nós vivemos aí esse período de Covid, pode ser que daqui 10, 5 anos, nós vivamos algo na nossa família que não seja Covid, mas que é semelhante à Covid, pode nos desencadear em um transtorno de estresse pós-traumático. Principalmente, esse transtorno foi detectado muito na guerra. Indivíduos que morreram na guerra ou que sofreram alguma lesão na guerra, os médicos da época estudaram esse transtorno de estresse pós-traumático, principalmente quem ia para as guerras. Eles iam para as guerras, perdiam familiares, perdiam amigos, chegavam em casa,
péssimas noites de sono, porque o tempo todo aquele flashback do que eles viveram em situações de guerra. Então, esse transtorno aí é um que desencadeia o que pode desencadear daqui a alguns anos em algumas crianças e adolescentes, se não formos aí bem resilientes, se não tivermos uma conversa franca com os familiares, porque pode desencadear aí futuramente um transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, assim, algumas experiências aqui que eu coloquei, um evento traumático de acidente de carro, a gente fica hipervigilante pela situação, daquele fato que nós fomos aí acometidos, tá? Outro é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas que já tinham o toque tem diferentes tipos aí, tá? Um dos principais, é o toque de limpeza, toque de organização. Agora pensa bem, se eu já tenho um transtorno obsessivo compulsivo, tá? De limpeza o tempo todo. E assim, não é aquela coisa que fala assim, eu tenho toque, não sei o que, eu lavei a mão. O toque, gente, é um sofrimento contínuo do indivíduo. Que, por exemplo, tem uma experiência de uma moça que ela estava lavando os legumes para fazer de almoço. A pessoa perde minutos, horas, lavando o mesmo legume, tá? Lavando as mesmas coisas. Então, ela se perde na função. Então, eu vou cozinhar. Então, eu vou cortar alguma coisa. Eu lavei a mão, aí eu vou começar a cortar. Não, agora eu vou lavar essa coisa. Depois, lava a mão de novo e lava aquela coisa. Ele vai fazendo atos contínuos e fica estagnado ali. Ele não consegue. Tem pessoas que vai tomar banho, toma banho diversas vezes e se machuca o braço, de tanto que passa a bucha no corpo, porque não está limpo ainda. Ela está enxergando que está suja e ela vai passando, e isso torna um ato contínuo. Então, agora que veio falar, passar álcool em tudo, máscara, etc., pacientes que têm toque, acabou agravando ainda mais. Se eu já tinha toque por algumas coisas de limpeza e organização, agora piorou. Porque eu vou lavar a sacola, eu já vou, se bobear, eu já vou passar o meu pano lá no supermercado antes de eu pegar o produto. Então eu já levo o paninho, eu já vou passar no produto, coloco no carrinho, vou passar no caixa, eu vou passar de novo. Então a pessoa perde tempo e afeta o seu trabalho, afeta a escola e tudo mais por conta dessas questões. Ele fica ruminando isso, que ele vai pegar aquilo, tá? De organização também. Há adolescentes, por exemplo, a questão de organização, enfileirar lápis. Então tá lá, vai fazer uma pintura. Se você tirar algum do lugar, a pessoa ela não consegue mais se concentrar. Aí a pessoa ela não consegue fazer a atividade que ela tinha de fazer na escola porque aquilo está incomodando ela. Então aquilo, tem pacientes com toque que tem um pensamento de morte. Por exemplo, se eu não organizar aquilo, alguém da família vai morrer. Então é um pensamento obsessivo. Tem pessoas que, por exemplo, vai entrar num lugar, ela tem que fazer assim com os dedos, tá? Faz assim, é um ritual. Ela faz esse ritual porque senão a coisa vai dar certo e alguém vai morrer. Então, ela tem que entrar naquele lugar e fazer aquele ritual várias vezes. Com isso, ela perde tempo na vida dela, seja no trabalho, seja na escola e seja em casa. Vai afetando ela e ela passa a ser demitida de empregos, ela passa a ter um baixo rendimento escolar, tá? Por conta do toque. E tem se agravado ainda mais por conta dessa pandemia. Então, os indivíduos aí, eles tiveram uma piora do quadro de toque aí. Esse é a questão da organização. São obsessões, são aqueles pensamentos de imagens que a gente fica intrusivos. Então, por exemplo, fechei a porta. Opa, não sei se eu fechei a porta. Deixa eu lá ver se eu fechei a porta. Foi lá, conferiu, voltou. Mas será que foi suficiente eu ter visto que fechou a porta? Eu vou voltar lá, vou tentar fechar a porta de novo. Então, ela fica conferindo várias vezes. E é aquele pensamento assim que alguém vai morrer, aquelas rezas extremas, com os dedos, estralar dedos. Então, ela tem um ritual que ela perde minutos nesse ritual antes de executar uma ação. Tá? E com a pandemia, agravou ainda mais esse toque. Então, quais são as maneiras aí de a gente ajudar os adolescentes ajudarem os colegas, ajudarem os familiares, por que não ajudarem os professores?
construir uma rotina é a primeira coisa. Quando nós construímos uma rotina, tudo fica mais fácil. Tem pessoas que desde o início da pandemia, elas passaram a ficar de pijama o dia todo, tá? Então acabou a rotina. Estou de pijama o dia todo ali, acabou a minha vaidade, tá? Então quando você deixa de construir uma rotina, então se você acordava, escovava os dentes, tá? E vai tomar o café da manhã, essa é uma rotina. Agora, pessoas que levantavam e iam para a televisão para ver notícias do Covid. Ou seja, mudou a rotina. Então, se você construir uma rotina saudável, a gente pode tornar esse isolamento cada vez mais tolerável, tá? Viu aquele tipo de notícia? Ótimo. É de fonte segura? Ótimo. Vamos ver como que a gente pode pensar, como ser resilientes para o copo não amassar totalmente. Altruísmo no lugar de egoísmo. Então, assim, nós temos visto muito a questão do egoísmo perante a nossa sociedade, tá? Visto não tão distante a greve dos caminhoneiros. O pessoal saiu disparado correndo, parecia o apocalipse zumbi, sair correndo, estocar alimentos, não estou nem aí com o coleguinha, eu vou guardar o alimento na minha casa, porque eu não vou passar fome. Então, se não está tendo gasolina, se não está tendo alimentos, eu vou estocar o máximo possível e, né, o resto que se dane. Então, assim, é complicado isso. A gente pensar em egoísmo, tá? Nós temos de ser altruístas, pensar no outro, ajudar o outro. Generosidade gera generosidade. Então, essa pandemia mostrou ainda, e triste, que ainda há um egoísmo. Pessoas fizeram estoque de coisas quando começou. Para não ir no supermercado, eu vou comprar N sacos de arroz, N sacos de alimentos lá. Não quero saber se o outro vai faltar na casa dele. Porque às vezes há pessoas que juntam um dinheirinho muito suado no fim do mês para conseguir um saco de arroz em casa, tá? Enquanto o outro está comprando 10, tá? Dependente da classe social, eu acho assim, ó, você pode comprar 10, 20, mas você tem que pensar no outro também. Vai fazer falta para outra pessoa, entende? Então, assim, a pandemia ela tem nos mostrado que ainda o ser humano está movido assim de coisas egoístas, tá? Tem um filme muito interessante que é o I Am Legend, que é Eu Sou a Lenda, um famoso filme do Will Smith. Dá uma sensação naquele filme de abandono, que a hora que você acaba de assistir o filme, você fala assim, ufa, né? Que bom que eu não estou vivendo aquilo. Que bom que o mundo voltou ao normal. Então, o tempo de isolamento foi isso. A gente via as ruas assim, totalmente sem ninguém. Lá para março, né? Meados de março lá. E aí você fala assim, nossa, que bom que o mundo voltou ao normal. Mas assim, é que o mundo não volte ao normal, tá? Porque não era um normal. Era um normal muito louco, tá? Tava patológico. As pessoas não se escutando, brigas de trânsito, então estava muito patológico. Aquele normal não era considerado normal. Eu não gostaria que o mundo que nós estávamos vivendo aí de fevereiro para trás voltasse ao normal, porque aquilo lá era patológico. Então, assim, como dizia alguns orientais, tem uma frase famosa, se achar saudável no mundo doente é sintoma de loucura. Então, nós estávamos vivendo, assim, fatos e situações e egoísmo e etc. muito louco em nossa sociedade. Tá um mundo doente, tá? Parece que esse coronavírus veio para dar um break e falar assim, ó, pensa direitinho, o valor que você está dando nos seus familiares, que você está terceirizando culpa, está jogando sempre para o outro, para o professor, para a esposa. Vamos dar uma parada aí para a gente ter uma questão de resiliência. Quais os aspectos que eu estou errando, né? Isso serviu a gente lidar consigo mesmo. E esse é o mais triste do ser humano e o mais difícil de enfrentar. Tem uma pesquisa muito interessante, que tem um livro muito famoso, chama 21 lições para o século XXI, que é do Yuval Harari.
ele fala lá no livro que, assim, ó, em 2019, morreram 70 milhões de pessoas, tá? Dessas 70 milhões de pessoas que morreram, 700 mil foi por violência, seja guerra, seja atos terroristas. Então, assim, violência de ser humano para ser humano. Então, desses 700 mil, considerou que 1% foi mortes aí de um ser humano matando outro ser humano. Agora a gente faz um paralelo. Das 70 milhões de pessoas lá, a pesquisa foi feita, 900 mil foi porque a pessoa se matou, tirou a própria vida. Então, olha que porcentagem alta. 900 mil das 70 milhões morreram porque a pessoa tirou a própria vida. Então, assim, nós abandonamos a nossa interioridade. O cuidar de si, o cuidar do outro, nós abandonamos isso. E quando nós nos vemos sozinhos, isolados, tem pessoas que tendem a tirar a própria vida, tá? E uma das coisas que ajuda muito pacientes depressivos nessa pandemia é a ativação das redes sociais, de estar em videochamada, de conversar, de escutar o outro, mesmo que não seja pessoalmente, de corpo presente e abraçando. Escutar o outro é uma das grandes atividades que podemos fazer nessa pandemia. Buscar sempre a opção criativa de leitura, música, pintura. Uma coisa da gente sair fortalecido dessa pandemia é mais leitura, mais estudiosos, mais atividade física, uma alimentação boa, bem adequadinha, evitar abuso de álcool e drogas, porque não temos um sono de qualidade quando abusamos do álcool, abusamos das drogas, a nossa qualidade de sono fica ruim, com isso a alimentação fica ruim, com isso nosso cérebro vai ficando ruim e a gente passa aí a adoecer. A gente não tem condições de manter aí uma mente bem ativa, que é o que precisamos aí para esse período que estamos vivendo. Uma dica muito legal, quem tem irmãos, quem tem crianças em casas, tirar um tempo sempre para conversar sobre o surto do Covid, não contar mentira sobre o que é, porque às vezes há casos que eu recebo no meu consultório assim, que falou para a criança que todo mundo ia morrer se saísse de casa, todo mundo ia morrer se não usasse máscara, todo mundo ia morrer se não passasse álcool em tudo. O que acontece? O que aconteceu com algumas crianças? Elas passaram a ter toque, sintomas de toque. Atualmente, hoje, a criança passa pano em tudo, sacolinha, mesa, estava brincando na praça de patinete, o patinete relou no banco, ela já não brincou porque relou no banco, então, assim, adquiriu sintomas. Então, é saber o conteúdo que vai conversar com o adolescente, conversar com o seu amigo próximo aí da escola, conversar com o seu professor. Responder sempre perguntas verdadeiras, compartilhar sobre a pandemia de uma maneira que a criança entenda, seja por histórias em quadrinhos, então, assim, bem simplificado para que ela entenda, tranquilizar, tá? Um paralelo que eu faço muito legal, criança e idoso, é um paralelo muito próximo aí. Avós em casa, os adolescentes que têm avós em casa, conversar sempre com eles de uma maneira bem simplificada, porque a criação de antigamente, não ouvíamos, claro, nem nós falarmos de Covid. Então pode ser, eu posso pensar que é uma invenção para eu não sair de casa, porque eu estou idoso, então eu posso falar que é por culpa minha. Então tem que ter uma conversa aberta, um diálogo, sempre tranquilizar crianças, sempre tranquilizar idosos. Compartilhar com eles como você lida com o seu estresse, como você está lidando. Porque, assim, ó, tem um conto muito legal, é um conto chinês que fala assim, ó, o pai estava com a xícara na mão, ele encheu de café, estava indo para o trabalho. A criança foi e esbarrou nele, e caiu o café na sua roupa. A culpa foi da criança. Aí ele pergunta para o sábio, ele esbarrou em mim. Quem esbarrou em você? Foi a criança. Não. O conteúdo que você colocou na sua xícara é seu. Então, assim, tudo que você tá aí dentro, transborda. Se você tem virtudes, né? Se você encheu de virtudes o seu corpo, a sua mente, vai explodir virtudes. Se você encheu uma piscina cheia de ratos, igual o Cazuza dizia na música dele, vai sair ratos, vai sair raiva, vai sair estresse. Então, é pensar o que você está despejando,
que você está derramando na sua xícara para outras pessoas. No momento não é legal derramar aí ódio, derramar estresse e etc. Tá? Então, pensar nas pessoas aí à nossa volta. Limite a exposição, a cobertura de notícia, evento e etc., para não ficar aí angustiado com essas notícias o tempo todo. Tentar acompanhar aí, por exemplo, não estamos tendo aí escola presencial ainda. Então, criar um cronograma de aprendizado, atividade relaxante, divertida, estar aí com seus amigos, nem que seja virtual, adolescentes, bater um papo legal com um amigo aí, jogar jogos interessantes, limitar, não ficar tanto tempo também, para não fritar o cérebro aí diante de exposições no celular, de ficar direto aí mais de 8, 9 horas por dia, que há pessoas que ficam, e aí vem alterações visuais, e precisa de um óculos aí futuramente, de tanto que fica no celular aí hiperestimulado. Conectar sempre com seus amigos familiares, ser um modelo em casa, tá? Fazer pausas, exercícios, comer bem. Fase da adolescente, a gente come bem, então adolescente comer bem, fazer exercício, uma caminhadinha básica, tá? Fazer pausas. Estudei um conteúdo, não entendi? Deixa eu fazer uma pausa. Deixa eu assimilar aqui que eu já entendi, vou anotar, tá? Porque senão a gente se perde, a gente acaba ficando frustrado. Lidar com os idosos aí também é um grupo que precisa mostrar muita solidariedade, mostrar muito altruísmo, empatia, e não a falta de empatia com eles. Porque, assim como idosos são crianças, explicar, dar o tempo para eles entender o que está acontecendo. Conscientizá-los, vocês, adolescentes, estão na fase de explosão aí, conscientizar esses avós. Olha, avô, não é assim que funciona. Se o senhor sair, se acontecer isso, então o senhor pode ser afetado. E não tratar aí, não derramar da sua xícara aí raiva, irritabilidade. Você é louco? Para, que a gente não resolve nada aí no grito, tá? Mantê-los conectados aí à distância, tá? De fazer uma videochamada com o idoso é sempre interessante para eles, de se sentirem importantes, se sentirem presentes. É uma forma bem, um combate aí à solidão, tá? Se há adolescentes, se há idosos depressivos, é um bom combate aí à depressão, de você estar fazendo videochamado, de você chamar ele para um jogo que ele vai estar treinando também a memória dele. Então, é muito interessante. Colocar os irmãos, colocar os idosos, colocar os pais em casa aí para lidar juntos com essa pandemia aí de maneira bem gradual e pensar com consciência aí sempre. Então, assim, eu acho que é muito interessante principalmente os princípios aí de atividade física, sono e alimentação com maneiras divertidas de lidar com essa pandemia, porque a gente torna o nosso cérebro saudável e distante de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático e outros transtornos aí que temos visto diante dessa pandemia aí. Então, eu creio que é um filme que eu deixo para vocês assistirem, bem legal, é do Bruce Willis, que se chama Substitutos. É uma realidade que estamos vivendo hoje. É uma sociedade assim, ela fica toda em casa e aí ela compra robôs, compra avatares do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser ser um idoso, se eu quiser ser uma criança, eu vou comprar esse robô, vou colocar um capacete na minha cabeça dentro de casa e eu vou controlar esse robô pelas ruas da cidade. Esse robô vai para a escola, esse robô vai divertir, mas eu estarei o tempo todo dentro de casa. Então, é uma sociedade que foi criando avatares do jeito que elas quiseram. E nessa sociedade não havia assassinato, não havia nada, tá? É uma sociedade que ficou isolada dentro de casa e o robô fazia por elas. E as compras, conhecia alguém legal, alguém diferente, começava a namorar, fazia viagens, ia para a escola. Só que o que acontece?
cada um realizando a sua fantasia interior. Então, tem um homem que queria ser mulher, mulher que queria ser homem nesses avatares. Só que o que acontece? Depois de um look tal que dá no sistema, os robôs deixam de funcionar. E as pessoas são obrigadas a saírem de casa após um longo período de isolamento, sair de casa e lidar com o outro de novo. Lidar aí com o outro ser humano novamente. Então, assim, é o que eu queria passar para vocês de alguns transtornos, alguns problemas aí que temos enfrentado psicologicamente aí nessa sociedade, e fiquem atentos aí a colegas de vocês, adolescentes, atentos aos professores, aos familiares, ao seu convívio social, para que atente aos sintomas, explique a pandemia, divirta junto com os outros, que é o que nós precisamos aí diante de um mundo aí atualmente doente. Agradeço muito aí ao convite e estou aberto aí a perguntas, a discussão de caso. Agradeço muito. Nossa, Everton, acho que a gente que agradece. Eu estou aqui muito impressionado. Acho que era uma coisa muito importante que eu queria ouvir faz tempo, todos nós. Acho que contribui muito. Te agradeço demais, né? Mundo novamente, né? Vi que a Viviana postou aqui alguma coisa no chat. Eu não sei se você está com ele aberto aí, o chat escrito, né? Também comentando que foi excelente. A gente vivencia muita coisa nesse período remoto, relato de pais, relatos de responsáveis e relato até dos nossos alunos, e acho que você respondeu muito das angústias que a gente tinha ouvindo esses relatos, tanto dos responsáveis quanto dos nossos alunos e até de nós mesmos, né, dos nossos colegas. Então, te agradeço demais mesmo. E a gente tem 10 minutinhos aí, eu vou abrir, como você sugeriu para a pergunta, alguém que quiser relatar ou falar, os alunos aí, se quiserem aproveitar esse momento e fazer alguma pergunta, pode abrir aí o seu áudio, levantar a mão, né, e abrir o áudio e falar, ou escrever aqui pelo chat. Enquanto o pessoal vai se preparando aí, Everton, fui eu que escrevi agora a mensagem, né? Como a gente trabalha muito com aluno e pais, tudo isso que você falou para a gente, assim, foi esclarecedor e até acolhedor. Por quê? Porque quando você falou do papel regulador do cérebro, né? Eu fiquei pensando assim, como é que a gente, enquanto professor, enquanto coordenador, o que a gente pode fazer para tentar auxiliar esse nosso grupo, de uma forma geral? Perfeito. É interessante a gente identificar, né? Eu sei que é uma sala bem extensa, eu não sei como que está a sala de vocês de quantidade de alunos, né? E eu creio que é difícil para o professor fazer essas identificações, né? Mas, assim, o mais interessante, o papel crucial, eu vejo que, assim, um dos grandes heróis dessa pandemia são, sim, os professores, até porque eu estou dentro de escola, até porque eu vejo a angústia dos professores, que são acostumados a serem afetuosos, a abraçarem alunos, e aí, de repente, cortou tudo, e aí só virtualmente. Então, eu creio que conscientização é a palavra-chave para trabalhar aí com o adolescente. Se você viu alguns, né, desses sintomas, dessa questão que eu falei, eu havia falado da questão da blusa, de cortes aí, um humor deprimido, é bem interessante escola e família estarem juntas, que além de aconselhar aí o adolescente, abrir os olhos dos pais, porque nesse mundo doente em que estávamos, de correria de trabalho, de correria aí de outras coisas, o próprio pai não enxerga as coisas que o adolescente está passando dentro de casa. A sala virtual é bem interessante do aluno poder confiar mais no professor e mandar mensagens aí de ajuda, porque sempre parte do professor
da confiança que aquele jovem tem no professor de procurar uma ajuda, para aí sim o professor fazer o encaminhamento, chamar os pais na escola para conversar, procurar aí um psicólogo, neurologista, neuropsicólogo, psiquiatra, né, seja o que for, mas para uma ajuda aí eventual. E os professores, vocês têm um tato tão legal para essas questões de humor, né, de saber que aquele adolescente, né, na aula sempre participava da aula remota, de repente você não vê mais falar, então abre assim algumas questões de pode ser aí alguns componentes estranhos que esse adolescente esteja vivendo. Então, eu acho que a parceria de vocês, escola e família, e mais o tato aí do adolescente se sentir confiante em procurá-los, é uma questão bem interessante para amenizar aí esses sintomas e esses transtornos aí. Vocês, assim, eu digo que são os grandes heróis dessa pandemia aí. Obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal, algum aluno que abriu o áudio, compartilhar aí algum pensamento, alguma dúvida? Eu vi que levantou uma mãozinha aqui. A Letícia. Pode falar, Letícia. Bom dia, tudo bem? A minha pergunta é mais como a gente poderia incentivar mais os nossos colegas para participar das aulas Letícia, acho que te cortou um pouco. Se você puder repetir. Ok. A minha pergunta é como a gente poderia incentivar mais os nossos colegas e os professores, ou nós mesmos, para estudar e participar das aulas online. Perfeito. Bom, incentivo é bem interessante para participar dessas aulas online. Seria, primeiramente, não sei, acho que vocês devem ter grupos aí específicos, tá? Um incentivo legal, primeiro uma conversa franca, né, de confiança entre ambos aí, fazer alguma coisa juntos, tentar alguma coisa juntos, nem que for aí uma videochamada, de abrir para pessoas que necessitam aí, que têm dificuldades, tá com dificuldades aí escolares, de poder ajudar, tentar incentivá-los para atividade física, para outras coisas, porque quando o nosso cérebro está desanimado, nós não temos uma alimentação adequada, um sono legal, não estamos com confiança nos nossos colegas, estamos isolados, a gente tende aí a também não ter prazer nas aulas. Então, é de suma importância você incentivar os colegas do seu lado para que possa assistir às aulas, para que tenha um aprendizado legal, para que possa conversar com você, para se abrir, para falar de coisas, tá? Porque quando nós nos abrimos com alguém, tudo fica mais fácil. Então, que legal que você pensa nisso, que você seja uma incentivadora de outros alunos a estarem aí nesses estudos. Então, creio que uma conversa franca é legal, fazer uma atividade juntas, um vídeo chamada, abrir um grupo de quem esteja aí com dificuldades, tanto para lidar com questões escolares, quanto para lidar aí com a pandemia ou a ansiedade. E aí, uma conversa legal entre vocês pode ajudar demais e incentivá-los para as possíveis aulas aí e outras coisas também aí do dia a dia.
Pessoal, eu acho que a gente está chegando no final do nosso tempo mesmo que a gente tinha aqui. Eu acho que foi super produtivo. De novo, eu agradeço demais, Everton. Foi um pedido dos alunos. Eu acho que muitos aqui, mesmo não tendo falado, estão se sentindo melhor, estão se sentindo acolhidos e estão entendendo um pouco mais do que está sentindo, do que percebe, do que vai fazer, né? Achei legal essa parte final aí sobre o que fazer. É como quando você fala do colo com mola, né? Então, estamos nos sentindo assim, estamos se sentindo angustiado, deprimido, mas então agora o que fazer, né? Achei muito legal, te agradeço demais por tudo, por essa parte bastante, né, produtiva também, para mim foi muito esclarecedor. E finalizo por aqui, então. Eu acho que era a nossa transmissão de hoje. Obrigado a todo mundo que participou, assistiu, obrigado aos meus colegas professores que abraçaram aí a nossa masterclass, assistiram, trouxeram os alunos aí das suas aulas para assistir essa apresentação, tá certo? Obrigado a todo mundo, obrigado aos alunos também que participaram, ok? A Roberta, a Cidinha também agradecem aqui, eu acho que você está lendo no chat, Everton, não sei se você está vendo, e aguardo a nova participação, também faço minhas as palavras da Cidinha, espero que a gente tenha novos momentos, né, na escola está sempre de portas abertas para você, e eu acho que é uma parceria importantíssima, né, ter esses esclarecimentos, ter um psicólogo ao nosso lado aí para tentar ajudar onde a gente nosso conhecimento não vai, né, e é super importante, ok? Bom, professor, eu que agradeço a participação, adorei estar com vocês aí, pelo menos transmitir um pouco de conhecimento para a nossa sociedade aí, nessa parte aí de transtornos mentais. Eu estou à disposição aí para eventos futuros, e espero que passamos por isso aí bem rápido e possamos estar aí presencialmente, futuramente aí para tirarmos dúvidas e estar com o outro aí, estar aí nos abraçando e estar compartilhando ideias aí. Agradeço muito a manhã produtiva de hoje. Opa, obrigado. A gente que agradece, Everton, e até uma próxima oportunidade aí, né? Com certeza virá. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, agradeço. Até. Obrigado a todo mundo, obrigado a você. E até a próxima, pessoal. Uma boa sexta-feira aí, um abraço para todos.